Boa tarde a todos. Vamos dar início hoje ao nosso curso de formação em ferramentas de gestão. E hoje a gente vai ter o assunto que é chamado plano de negócio, tá? Esse assunto do plano de negócio, ele traz um pouco de todo o assunto que vocês já viram até agora, né? Com exceção do plano de marketing, que é praticamente um curso à parte, mas a construção do curso que a gente trouxe para vocês foi pensada, né? Passo a passo, para que quando vocês chegassem nesse momento agora de plano de negócio, boa parte das atividades do plano de negócio já estivessem prontas, tá? Então, o plano de negócio é uma ferramenta que a gente vai utilizar, que serve tanto para a gente iniciar um negócio, quanto para a gente dar continuidade ao nosso negócio que já existe, mas que não está, digamos, documentado, formalizado internamente dentro da empresa, tá? E ajuda também a gente a ter um norte, né, um direcionamento do negócio. Na última aula que a gente teve, a gente viu o Canvas, né, uma formação de Canvas, que é um modelo de negócio através de uma página só. Então, a gente tem toda a estrutura básica do negócio dentro de uma página só. Então, a gente consegue visualizar as informações principais que o negócio precisa ter, tá? Uma empresa, um empreendimento qualquer, ele precisa ter. E aí, hoje, a gente vai ver o plano de negócio mais detalhado, que vai incluir o passo a passo de tudo que a gente precisa ter na empresa, sendo que de forma mais abrangente, tá? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação com vocês e vou começar a explicar para vocês, né, como é esse plano de negócio que nós temos para aprender hoje, tá? Então, o que seria, né, o plano de negócio? Até agora, a gente já viu, né, análise de mercado, a gente já viu plano de marketing, né? Vocês já viram o negócio em formato de Canvas, tá? Então, são os assuntos que vocês viram até agora. E aí, o plano de negócio, ele envolve tudo isso, das coisas que a gente já viu. Além disso, ele envolve também o plano operacional e o plano financeiro, tá? E o sumário executivo seria o resumo de tudo que é o negócio. E aí, como é que a gente faz para realizar um plano de negócio, né? Para realizar um plano de negócio, a gente precisa primeiro entender qual é a importância de se ter um plano de negócio. A gente precisa ter um planejamento para tudo que a gente vai fazer, não é isso? Então, a gente precisa organizar as ideias da empresa, né, de uma forma sistemática, tá? É preciso também que a gente tenha uma visão antecipada das condições do mercado em que a empresa vai atuar, para a gente entender em que chão a gente está pisando, né? Que mercados a gente vai enfrentar. A gente precisa também do plano de negócio para nos ajudar a tomar uma decisões mais objetivas e calcular os riscos dessas decisões. Esse plano de negócio também serve para propiciar maior segurança para quem quer iniciar uma empresa e também ter mais êxito nas empresas que já existem, tá? Um plano de negócio ele pode ser usado para se conseguir novos sócios ou investidores, então você ter uma organização do seu planejamento. É importante para você utilizar isso como argumentação para quando você for apresentar a sua empresa para conseguir investidores, conseguir um financiamento bancário, né? É importante também para a gente estabelecer parcerias entre fornecedores e clientes, inclusive a gente solicitar, né, algum tipo de financiamento. É importante a gente lembrar, né, que o maior usuário do plano de negócio é a própria empresa. Então, o plano de negócio é basicamente um documento interno que vai ajudar o gestor a gerir a sua empresa, tá? Por isso que a gente trata aqui nesse curso de ferramentas de gestão, esse é um dos nortes, né, uma das principais ferramentas de gestão, tá? Principalmente na fase do planejamento, tá? E aí, o que seria um plano de negócio? O plano de negócio é esse documento que descreve por escrito quais são os objetivos do negócio, quais os passos que a gente pretende dar com esse negócio para alcançar esses objetivos e diminuir os riscos e incertezas. Ou seja, a gente tem os objetivos, planeja os objetivos e a gente planeja também as estratégias de como atingir esses objetivos. Então, no plano de negócio, ele permite a gente identificar e restringir os erros no papel, ao invés de cometer já diretamente agindo. Então, antes da gente agir, a gente pensa e calcula
tá? Então, essa é a ideia do plano de negócio. Mas é importante a gente entender que um plano de negócio ele não é um documento rígido, fixo, que a gente não pode alterar em nada. Muito pelo contrário, né? Ele é um norte para a nossa empresa, mas, ao mesmo tempo, é um documento que ele pode ser maleável. A gente pode ir adaptando, e, aliás, a gente deve ir adaptando esse plano de negócio à medida do amadurecimento da empresa, tá? E aí, como é que a gente vai utilizar, como é que a gente vai fazer um plano de negócio finalmente, né? A gente vai utilizar o modelo de plano de negócio do Sebrae, tá? Através desse site do Sebrae de Santa Catarina, que tem uma ferramenta específica, que é essa ferramenta de elaboração de plano de negócio. Essa ferramenta vocês vão precisar entrar nesse site, né? Precisar fazer um acesso, um cadastro, que quando vocês fizeram o Canvas, também precisou fazer isso. Talvez nesse mesmo acesso vocês já consigam ter acesso ao plano de negócio, tá? Eu não tenho muita certeza se é o mesmo site, mas eu acredito que sim, é o mesmo site que tem as duas ferramentas. Então, aí vocês, com esse acesso que vocês têm, vocês vão entrar na ferramenta de plano de negócio do Sebrae. Essa ferramenta do plano de negócio do Sebrae é muito boa de utilizar porque ela é muito autoexplicativa. Então, você vai preenchendo e ela já vai te fazendo as perguntas que vão te ajudar a preencher, já vai te direcionando a preencher da forma correta. E por que a gente utiliza esse plano de negócio do Sebrae? Porque provavelmente, quando qualquer pessoa vai iniciar um pequeno negócio ou já tem um negócio, então ela costuma ter algum tipo de relacionamento com o Sebrae, tanto para pedir orientação quanto ao próprio negócio, quanto a orientação em relação a como vai conseguir investimentos, tá? Então, o Sebrae é essa ferramenta, essa instituição que nos ajuda nisso, ajuda o pequeno empreendedor nisso. Então, por isso que a gente já utiliza essa ferramenta, porque aí vocês já ficam mais familiarizados com ela, tá? E aí, a ideia é que você possa tornar a sua ideia de negócio viável, reduzindo os riscos e incertezas. Então, quando você vai utilizar esse plano de negócio do Sebrae, você vai procurar identificar os pontos fortes e fracos do seu futuro empreendimento. E aí, quais são as etapas que a gente preenche desse plano de negócio? Opa! Bom, um plano de negócio, ele tem algumas etapas, tá? Principalmente esse do Sebrae lá, você vai encontrar, a primeira etapa dele é o sumário executivo. Nesse sumário executivo, você vai ter o resumo do seu negócio. Então, tudo que se refere ao seu negócio, todas as informações básicas, né? Você vai ter que colocar nesse sumário executivo. Então, é importante que você se esforce para conseguir colocar todas as informações. A questão é que quando a gente muitas vezes está preenchendo nosso plano de negócio, o sumário executivo pode ficar um pouco ainda no início, ficar um pouco mais difícil de fazer. Então, você pode deixá-lo para fazer depois que tiver iniciado as outras etapas. Por quê? Porque você vai precisar resumir algumas coisas do seu negócio, que talvez você não tenha tudo. Então, você pode até iniciar o seu sumário executivo e depois você voltar e adicionar mais alguma coisa, ajustar mais alguma coisa, tá? Então, o que é que consta nesse sumário executivo lá no aplicativo do Sebrae? Depois que eu explicar aqui para vocês, eu vou mostrar a ferramenta do Sebrae e aí vocês vão ter visualizado, né, na prática como é cada uma dessas partes, tá? E aí no sumário executivo eles pedem, né, informações dos empreendedores, principalmente se você tiver sócios, então você vai colocar as informações não só as suas, mas também do sócio, sendo que para fins dessa atividade é empresa individual, tá? Não quero ninguém colocando sócio, você só vai colocar o seu nome nessa parte de informações dos empreendedores e os dados desses empreendedores. No caso que você coloca, são dados de endereço, telefone, né? Um pouco do resumo do currículo, porque isso vai ajudar você a ter uma noção das características, por exemplo, do perfil profissional de cada um dos sócios e o que é que cada um pode contribuir na empresa, tá? Isso quando se tem sócios, tá? Estou explicando como é a ferramenta. Quando eu estiver lá no site do Sebrae, eu explico, relembrando a vocês que essa parte é para vocês fazerem individual, tá? E aí, a gente precisa colocar no sumário executivo também as informações do negócio,
Precisamos colocar informações como missão, visão e valores da empresa. E aí, lá no próprio site, tem uma orientação de como a gente descrever uma missão de empresa. Vou passar isso para vocês também. A questão do setor de atividade, lá no site já é para você marcar, então já tem as opções do setor de atividade. Forma jurídica, enquadramento tributário, capital social e fontes de recursos, só no caso de existir realmente a empresa. Então, no caso da empresa ser uma empresa verídica, né? Aí é que vocês vão poder preencher isso. Mas caso seja apenas uma empresa fictícia para vocês colocarem nessa atividade, então muita coisa assim vocês não vão precisar preencher, tá? Análise de mercado. Lembram da nossa primeira aula? Então, análise de mercado é justamente o que a gente viu na nossa primeira aula. Então, vocês vão ter essa etapa no plano de negócio, tá? Mas praticamente ela já está feita por vocês. Então, vai praticamente ser um copiar e colar. Vocês vão fazer a análise de mercado que vocês fizeram lá na primeira aula, em que vocês analisaram quem era o público-alvo de vocês, quem era a concorrência, quem eram os possíveis fornecedores, e colocar isso na planilha do aplicativo do Sebrae, tá? De uma forma mais organizada. Então, isso daí já existe, vocês já fizeram, e agora é só colocar na ferramenta. Sendo que algumas pessoas, né, só sem citar aqui, mas algumas pessoas não conseguiram, né, ou não puderam, não tiveram tempo de realizar essa análise de mercado citando um exemplo como se estivesse criando uma empresa de verdade. Então, elas apenas explicaram o que era o mercado consumidor, mercado concorrente e mercado fornecedor. Mas a ideia não é essa. A ideia é a gente criar uma empresa fictícia, ou caso você tenha uma empresa própria, você utilizar a sua empresa própria, não pode ser empresa de outra pessoa, que você vai fazer a resposta desses exercícios, tá? E você fazer um estudo, uma análise do seu público-alvo, uma análise da sua concorrência e uma análise dos seus fornecedores. Ter uma ideia de quem são eles, né? Qual as características específicas de cada um desses mercados e colocar lá na planilha. Na planilha de desculpa, plano de negócio do Sebrae, você vai encontrar, né, como preencher isso de uma forma sistemática e organizada, tá? Então, a gente nem vai especificar tanto, porque vocês já viram aqui como é que faz a análise de mercado, tá? Ou seja, né, na análise de mercado, vocês já viram que a gente tem concorrentes, tem fornecedores e tem clientes. E esses aí fazem parte do mercado onde a empresa vai estar inserida, tá? Plano de marketing a gente também já viu, vocês viram com o professor Wagner, né? Ele viu com vocês como é um plano de marketing. Então, a ideia é que vocês relatem, né, como a empresa pretende conquistar clientes, crescer, criar credibilidade no ramo de mercado que ela escolheu, né? Então, é a hora de vocês pensarem e definirem quais são os meios de divulgação que a empresa vai utilizar e tudo que a empresa pode oferecer para o seu público. Então, é o planejamento da parte de vendas da empresa, né? Tanto em relação à divulgação quanto de entrega desse produto. E aí, o que é que a gente precisa pensar para um plano de marketing? Vocês vão ver a definição do que a empresa vai vender, que é justamente o produto, né? Ou o serviço que vocês estão disponibilizando. Vocês vão ter uma ideia de tabela de preços. Essa tabela de preços é importante para o caso de uma empresa real, porque aí vocês vão poder calcular também, no final das contas, a questão de rentabilidade da empresa. Então, é importante a gente ter uma ideia de preço, tá? Vamos ver a estrutura de promoções e de divulgação, quais são as estratégias que a gente vai utilizar, a questão do planejamento de vendas e a localização do ponto comercial de onde a empresa vai existir. Se vai ser virtual, se vai ser física, e aí essa localização precisa ser discriminada, colocada no papel, a gente tem uma ideia, tá? De onde é que vai ser essa localização da empresa. É como se você estivesse contando o histórico da empresa, tudo que a empresa, a história dela mesmo, né? Tudo que ela precisa para existir, tá? E tudo que ela faz e qual a razão de ser da empresa, tá?
E aí, nesse plano de marketing, basicamente, né, vocês vão colocar o produto, a questão dos preços, a praça, que é o local onde a empresa vai estar localizada, se é físico, se é internet, se vai fazer entrega, né? E quais são os meios de divulgação, que a gente chama de promoção, nesse mix de marketing, que são os 4 P's do marketing, que vocês já viram com o professor Wagner, tá? E aí, a gente também não vai detalhar plano de marketing, porque você já tem o curso de plano de marketing, tá? O módulo de plano de marketing, vocês podem também tirar dúvidas no módulo, tá? O material que está lá disponibilizado. E aí, uma coisa que a gente precisa ter no plano de negócio que vocês ainda não viram é o plano operacional, certo? Então, você já tem uma definição do que é a sua empresa, você já fez uma análise de mercado, já tem uma ideia de mercado, e você já fez um plano de marketing, né? Estruturou como é que vai ser a venda e a divulgação do seu produto. E aí a gente precisa pensar, que é o que a gente já iniciou a pensar lá no Canvas, é o plano operacional, que é como a gente vai colocar esses produtos disponíveis para os nossos clientes. E aí esse plano operacional é como a gente pensar como é que vai ser o dia a dia da empresa, né? Quais são as atividades que a gente vai fazer? Qual é a estrutura física que a gente vai precisar para que essa empresa funcione? Então, nesse caso, é importante a gente colocar quais são os processos operacionais do empreendimento. Então, nessa etapa, lá no plano do Sebrae, vai ter, né, qual é a estrutura física. Se vocês tiverem uma estrutura física, né, ela vai precisar de um layout, vocês vão pensar como é que vai ser a organização dessa loja. Isso é uma coisa básica que a gente pensa. Digamos, se você fosse colocar uma loja de roupa, então você ia pensar como é que vai ser o layout, onde é que eu vou botar a vitrine, onde é que eu vou botar as peças para expor, onde é que vai ser o caixa, como é que o cliente vai circular dentro da loja. Então, essa estrutura física é importante a gente pensar, tá? Outra coisa que a gente precisa pensar também é a capacidade de produção ou de prestação e vendas de produtos ou serviços. Porque a gente não pode colocar uma capacidade de produção infinita, né? Se é uma fábrica, vou passar um minuto. Se é uma fábrica, como é que você vai colocar, ter uma ideia de quanto você vai produzir? Então, a gente tem que pensar, né? A capacidade de produção, por exemplo, de uma máquina. Digamos, eu tenho uma empresa que vai produzir coxinha. Eu vou criar uma fábrica de coxinha. E aí, qual a capacidade de produção da minha fábrica? Eu vou calcular quanto é que a máquina produz por hora e quantas horas, por exemplo, a minha empresa vai trabalhar. Então, aí eu vou ter uma ideia de capacidade máxima de produção, tá? Ou então, qual a capacidade de vendas? Eu tenho a capacidade de atender, ao mesmo tempo, 10 clientes, se for para vender peças, ou então 5 clientes para vender peças, tá? E aí a gente tem uma ideia de capacidade de produção. Outra coisa que a gente precisa colocar no plano operacional são os processos e níveis operacionais, ou seja, o fluxograma, tá? A gente precisa ter uma ideia de qual é o fluxo de atividades que vai ocorrer para que esse produto que a gente está produzindo chegue ao nosso cliente, ou, pelo menos, o fluxo de atividades que a nossa empresa vai processar internamente, né? Digamos, se for uma fábrica de coxinhas, digamos assim, né? Primeiro eu vou ter a etapa de recebimento de compras, depois do recebimento de materiais, depois separação dos materiais, processamento, cozimento, armazenamento e distribuição. Então, a gente tem uma ideia de fluxograma, tá? E aí, em cada tipo de atividade diferente, a gente vai ter um fluxo diferente. Né? Se for uma questão de prestação de serviço, se for, por exemplo, uma imobiliária, quais são os fluxos de atividades que a gente utiliza, por exemplo, numa imobiliária, né? Primeiro, a gente tem a parte da captação, né? Que você vai ter que captar os imóveis, né? Você vai receber as demandas do mercado, as pessoas que querem vender o imóvel. Aí você vai ter a divulgação daqueles imóveis. Depois vai ser o recebimento dos possíveis clientes, visita. E depois da visita vai ver a questão de financiamento, de contrato e tal. Então, cada parte dessa atividade, dessas atividades, a gente pode descrever no fluxo, né, no fluxograma, no fluxo operacional,
Até porque esses fluxos operacionais, quando a gente tem ele registrado, é mais difícil se esquecer de alguma etapa que seja importante. Então, é importante colocar isso. E outra coisa também, uma pessoa nova que chegue para trabalhar na empresa, ela vai entender quais são as atividades e a sua função ali dentro daquele fluxograma. Qual a sua atribuição dentro dessas tarefas que estão colocadas ali, tá? Até agora está muito difícil, ou está muito rápido, ou vocês estão conseguindo acompanhar, está tudo bem? Tá tudo bem. Tá ok, né? Aham. Pronto. Então, aí nesse plano operacional, resumindo, né, o que que a gente vai ter? A gente vai colocar o layout, a gente vai colocar a capacidade produtiva, a gente vai colocar quais são os processos, que é a questão do fluxograma, e a gente vai colocar também qual a nossa necessidade de pessoal. Se a gente vai precisar contratar alguém, quais são as funções que essas pessoas vão desempenhar, e por aí vai, certo? Então, lá no fluxograma do Sebrae, ele pede essas coisas também, tá? E aí, só para vocês entenderem a questão do arranjo físico, do layout, né? O layout é o que vai definir como será a distribuição dos setores da empresa, né? Como é que vai ser a disposição dos móveis, né? Das matérias-primas, dos equipamentos, de tudo que vai estar ali na loja. É como se fosse a planta baixa. Na verdade, é a planta baixa, né? Do espaço que a empresa vai utilizar e de como as pessoas vão circular ali dentro daquele espaço físico. Então, a gente chama isso de layout, tá? Que ele é mais do que uma planta baixa, porque ele não contém só a estrutura fixa, né, a estrutura construída, mas contém também a disposição dos móveis, onde vai ficar cada coisa. Se tem uma ordem de circulação de pessoas, também vai constar no layout, tá? Então, por exemplo, quando você entra no mercado para fazer compras, no mercadinho, né? Você tem ali a entrada que vai te dar direto para um corredor. E ali dentro dos corredores as pessoas circulam livremente. Mas ali na parte da entrada é só para as pessoas entrarem. Então tem um sentido, né? Um sentido de direção onde as pessoas estão caminhando. E quando as pessoas vão passar pelo caixa, né? Normalmente a ideia é que que os clientes só saiam pelos caixas. Então a estrutura do mercado, o desenho do mercado é pensado para isso, para que a pessoa entre por um lado, circule livremente pela loja, compre o que quer e saia pelos caixas, né? E aí ela consegue efetuar a sua compra. Então a gente tem que pensar também como é que seria isso, tá? E essa lógica do layout, ele precisa ser de certa forma, né, pensada da forma mais racional possível, de forma que vai economizar o tempo de quem está procurando alguma mercadoria e vai facilitar a vida desse cliente, tá? Facilitar de forma que ele consiga encontrar rápido e sair rápido e efetuar a compra de verdade. Não sair sem pagar, não sair sem comprar, tá certo? Então, a gente tem que pensar tudo no layout. E aí, um bom arranjo físico, ele traz uma série de benefícios, como, por exemplo, ele aumenta a produtividade, ele pode reduzir o desperdício ou o retrabalho, e ele pode melhorar a comunicação entre os setores e as pessoas. Um exemplo que eu costumo dar, né, que eu achava muito difícil, era aquela loja Etna, né? Eles tinham um layout que você tinha como se fosse um labirinto. Você tinha que passar por todos os corredores. Talvez a ideia deles fosse mostrar para o público todos aqueles produtos de variedade que ele tem e fazer com que o público se atraísse para comprar mais alguma coisa. Mas, em compensação, isso não diminuía o tempo que o cliente desperdiçava dentro da loja. Né? E talvez não aumentasse tanto a produtividade em relação ao que era vendido. Muitas vezes o cliente acabava saindo desconfortável de tanto andar em labirinto, sem conseguir sair, até sair no caixa, né? Então, acabava que o cliente acabava não comprando o que ele queria, porque ele tinha um excesso, né, de informação. Deixa eu ver aqui. Se algum de vocês quiser falar alguma coisa comigo, eu só peço que fale, não coloque no chat, porque eu estou aqui acompanhando a apresentação, tá? Eu não estou com a página da gravação aberta, tá?
Então, é o seguinte. Então, o layout ele é muito importante, ele pode muito facilitar a vida do cliente e a vida de quem trabalha na empresa também, tá? Melhorando essa comunicação, melhorando o fluxo, diminuindo as barreiras, tá? Entre o cliente e o produto, o cliente e a compra. O que a gente precisa colocar também é a questão da capacidade produtiva, que eu falei para vocês. Por quê? Porque é importante a gente estimar a capacidade produtiva, porque para a gente saber o quanto a empresa pode produzir, quantos clientes ela pode atender com a estrutura que já existe. Então, com isso, é possível diminuir a ociosidade e o desperdício. Então, a gente calcular exatamente, né, quanto a gente tem a capacidade de atender, até para não dimensionar a mais, né? Digamos, você criar uma loja gigante demais, com espaço demais, que você vai estar pagando um aluguel caro demais, e aquela capacidade de clientes para atender você não tem, então você está desperdiçando dinheiro, né? Quanto você também não subdimensionar, né? Tem muito cliente que tem capacidade de atender o cliente, mas, por exemplo, o espaço não é suficiente. Então, isso tem que pensar também. Tá? Então, é importante a gente entender qual é a capacidade que a gente tem de atender ou de produzir, né? Para a gente também não ter desperdício e também a gente dimensionar, por exemplo, o tamanho do nosso estoque, para a gente poder dimensionar o tamanho da nossa loja, para a gente dimensionar a quantidade de horas que a gente precisa estar atendendo os clientes e tudo isso, tá? Aí, outra coisa que a gente precisa colocar são os processos operacionais, que é o momento de registrar como a empresa vai funcionar. E aí você deve pensar como serão feitas as várias atividades e descrever etapa por etapa, como será a fabricação dos produtos, a venda das mercadorias, a prestação dos serviços ou até as rotinas administrativas. Então, cada uma coisa dessas, ela pode ter um fluxograma. E esse fluxograma deixa isso de forma bem visual, né? Para quem não conhece ainda, que não é da área de administração, vale a pena dar uma pesquisada, né? Como elaborar um fluxograma. E é importante porque serve para a gente identificar quais são os trabalhos que são realizados e quem vai ser responsável por cada trabalho desse, assim como os materiais e os equipamentos que a gente vai precisar. Aqui, ó, tem uma ideia de fluxograma, por exemplo, no processo produtivo de uma confecção, né? No processo produtivo de uma confecção, a gente vai ter o setor de molde, que primeiro vai fazer o molde das roupas, depois a gente vai ter a mesa de corte, onde vai cortar os tecidos, depois vai ter a cortadeira elétrica, né, que é a máquina que vai cortar os tecidos, depois vai para o setor de costura, depois acabamento, depois embalagem e expedição. Com isso aqui, ó, visualizando, a gente já consegue entender qual é o fluxo dentro de uma fábrica, né? Primeiro, a peça vai ter que ser moldada. Primeiro, a peça vai ter que ser cortada antes de ser costurada. Então, a gente tem uma ideia de ordem das atividades. E essa ideia de ordem das atividades facilita o processo de quem está trabalhando, tá? E, inclusive, também agiliza também, tá? Por exemplo, outro exemplo de fluxograma, aqui um fluxograma de processo produtivo de polpa de laranja. Digamos, como é o processo produtivo? Então, a primeira coisa seria receber e pesar as laranjas, né? As frutas. Depois, selecionar e lavar, tirar aquelas que não são boas para o consumo, que não estão no padrão. Depois, a gente tem que fazer o descascamento e o corte. Depois, tirar a polpa. Depois, acondicionar e envasar, né? Colocar nas embalagenzinhas. Congelar, armazenar e ainda poderia colocar e distribuir, né? Então, a gente tem uma ideia do passo a passo, né? O fluxograma nada mais é do que descrever visualmente o passo a passo do que vai ser feito na empresa. Por mais simples que sejam as nossas atividades, inclusive uma atividade de agricultura, a gente tem um passo a passo, né? Na agricultura, a gente tem que comprar a semente, arar a terra, plantar a semente, regar, esperar o tempo, fazer a colheita. Então, tudo isso faz parte do fluxograma também, né? Então, a gente pode colocar qualquer atividade produtiva dentro de um fluxograma, tá? Inclusive a atividade comercial e administrativa também, tá? E aí, a gente tendo ideia desses processos, né? Como é que vai ser o nosso layout?
quais são as atividades que a gente vai ter. Então, a gente vai ter uma ideia também da necessidade de pessoal, quantos funcionários a gente vai precisar. A gente colocou isso por alto lá no Canvas, tá? Em relação a nossas necessidades de pessoal, tá? A gente já colocou uma ideia, tá? Então, aqui vai ser basicamente complementar, tá? E outra coisa que tem também nesse plano de negócio mais completo é o plano financeiro. Sendo que esse plano financeiro, ele é bem detalhado, tá? E o plano financeiro talvez seja o coração da empresa, onde você vai ter a contabilidade da empresa, a contabilização de tudo que gastou, de tudo que vai receber, de quanto vai ser o lucro da empresa. Então, é o coração, o centro da empresa do que vai realmente valer a pena trabalhar ou não, né? Só que esse plano financeiro, ele depende muito de valores reais, tá? Então, a gente, para fins dessa avaliação, eu vou, eu vou só explicar para vocês, mas eu não vou cobrar de vocês esse plano financeiro, tá? Mas eu quero que vocês entendam que ele existe, que ele precisa ser feito para uma empresa real, tá? E aí, o que é que consta no plano financeiro? Um plano financeiro, ele consta, né, de despesas pré-operacionais. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Oi, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem? Aqui tá ok. Tá ok, né? Pronto, é porque às vezes o microfone aqui está com certo mau contato e pode ser que saia do lugar. Se vocês não estiverem ouvindo bem, algum momento me interrompe, tá? E aí, o plano financeiro, ele conta de despesas pré-operacionais, que são aquelas despesas que você vai ter antes de iniciar as atividades da empresa, os investimentos que vão ser fixos, que você vai precisar ter na empresa sempre, e o capital de giro, que é o que você vai precisar gastar mensalmente, tá? E aí, no plano financeiro do Sebrae, ele tem todas essas etapas e algumas coisas eles vão calcular para vocês a partir do que vocês vão inserindo de informação, tá? Então, você vai colocar qual é o investimento total, a estimativa de investimento fixo, capital de giro necessário, estimativa de faturamento mensal, estimativa de custo unitário, estimativa de custo de comercialização, apuração dos custos de materiais, estimativa de custo de mão de obra, demonstrativo de resultados para baixo, ele já vai calcular para você, porque você já inseriu aqueles dados ali, tá? E aí, a partir do momento que você insere os dados, o sistema calcula para vocês qual é a estimativa de resultados, indicadores de viabilidade, qual seria o ponto de equilíbrio, a lucratividade, a rentabilidade, de acordo com aquelas informações que vocês colocaram. Ou seja, estão vendo que é uma informação muito objetiva e muito numérica. Então, ela só vai ser possível fazer para quem realmente já opera, que já tem uma empresa, tem uma ideia real de preço, tá? Para teorizar, a gente até consegue, mas não fica um cálculo exato e não é tão fácil assim, não é tão simples assim, tá? Mas é importante que vocês saibam que existe essa ferramenta lá e que ela ajuda muito o empresário, porque a gente vai fazer o planejamento financeiro, depois a gente vai ver a execução desse financeiro, como é que foi. Ajuda a contabilizar, né, esse fluxo de receitas e despesas da empresa. No caso desses investimentos iniciais que vocês vão ter, né? Você vai ter quais são os investimentos pré-operacionais. Só um minutinho aqui. Então, esses investimentos que vocês vão ter, né, investimentos iniciais, vai ser todos os recursos que vai ser investido na empresa para que ela possa começar a funcionar.
Então, ele é formado, né, por investimentos pré-operacionais, pelos investimentos fixos e pelo capital de giro. Opa. Esses investimentos pré-operacionais são os gastos que você vai ter antes da empresa iniciar, né, antes de começar a operação. Por exemplo, elaboração de questionários, elaboração de pesquisa de mercado, registro da empresa na junta comercial, reforma do prédio, compra, honorários de publicidade, né? E desenvolvimento de marca. Vocês vão ter também um investimento fixo. E esse investimento fixo vai ser o que você vai gastar, mas que vai ficar na empresa e vai ser utilizado durante a operação. Você compra antes, mas durante a operação você também vai estar utilizando, né? Esses bens, eles são basicamente as máquinas e equipamentos, os móveis e utensílios, os veículos, os imóveis. Você vai começar a adquirir eles antes, mas eles vão acabar sendo convertidos em dinheiro porque eles vão estar em operação, tá? E vai fazer parte do patrimônio da empresa. Caso a empresa precise ser vendida também, ele traz um retorno financeiro. No caso, a gente tem esses investimentos fixos, né? Fica como dica, né? Importante que a gente evite imobilizar ativos desnecessariamente. Por exemplo, se a gente tiver a possibilidade de alugar ao invés de construir, é melhor, porque construir é mais caro, alugar é mais barato, né? E se você precisar se desfazer da empresa, é mais fácil, né? Se você puder operar sem estoque, é ótimo, porque aí você vai ter uma imobilização de capital menor, né? Se você puder operar online, você vai ter também uma loja que só é online, então a loja não tem espaço físico, não tem despesa com coisas físicas, né? E aí você tem uma despesa menor também, tá? Então é bom a gente evitar ao máximo o desperdício de recursos, tá? E aí é importante a gente considerar também a possibilidade de terceirizar algumas atividades. Por exemplo, né, a gente pode terceirizar a compra de equipamentos e máquinas. Em vez da gente comprar, a gente pode alugar algumas máquinas e equipamentos. A gente pode pesquisar a opção de comprar coisas em leilões, tá? Ou lojas de usados, que também é uma alternativa para reduzir custo, tá? Principalmente para investimento fixo. Muitas vezes tem leilões de judiciais, né, que eles vendem equipamentos de empresas. E aí vende, por exemplo, vitrine, vende mesa, vende computadores. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Só um minuto. As pequenas pausas de quem trabalha em casa, né? A gente trabalha em casa tem essas pausinhas. Bom, voltando, né? Então, assim, a ideia é que esses investimentos fixos, eles sejam reduzidos ao máximo possível, tá? Vocês puderem, porque assim vocês vão ter um custo menor, inicial principalmente, tá? E aí a gente precisa pensar também qual vai ser o capital de giro. O capital de giro, que é o recurso que você vai precisar ter, né, para ter as operações da empresa funcionando, as operações normais, né? E compreende a compra de matérias-primas ou mercadorias, o financiamento das vendas, o pagamento das despesas que você vai ter que ter inicialmente para começar a operar na sua empresa. E aí, mesmo que você ainda não esteja recebendo, você já vai precisar ter a provisão desse valor para poder iniciar o negócio, né? Por exemplo, compreende o capital de giro, né? Os estoques materiais.
vai ter os estoques de materiais diretos, as despesas fixas, as reservas de capital, né? Que você vai precisar para ter o suporte das vendas e das operações. E aí, a questão desse capital de giro, a gente tem que pensar, né? Qual é o estoque inicial e o caixa mínimo que eu preciso ter, para eu poder ter esse estoque, esse capital inicial, que a gente chama, né? Capital de giro. E aí, esse estoque inicial, ele é composto dos materiais que a gente vai precisar para operar no primeiro momento, que são indispensáveis para a fabricação das mercadorias, tá? Para serem revendidas. E o caixa mínimo é o que a gente vai precisar para ter de capital de giro para operar, que vai ser necessário para movimentar o negócio, né? Então, ele representa o valor em dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos, né? E as contas que vai receber, né? Conta de energia, conta de água, né? Pagamento de pessoal, que corresponde a uma reserva inicial de caixa que a gente precisa ter. Aí, nesse capital de giro, tá aqui, né? Vai ter o estoque inicial e o caixa mínimo. Aí vai ser o capital de giro, que vai estar lá no site do Sebrae para vocês colocarem também, tá? E aí você tem uma ideia do capital, do investimento inicial total, que são as despesas pré-operacionais, o investimento fixo, o capital de giro, que é o estoque, mais o caixa inicial, tá? Aí você vai ter uma ideia de quanto vai gastar para ter o seu investimento, para ter a sua empresa. Isso é importante, principalmente se você for criar uma empresa real, porque aí você vai ter uma ideia de quanto vai ser de financiamento, por exemplo, que você vai precisar. Você vai poder calcular quanto é que você já tem em caixa e quanto que vai precisar ser financiado por um banco, por exemplo, ou então conseguir um sócio, né? Aí outra coisa que tem lá no plano de negócio do Sebrae, que a gente não vai precisar fazer, mas que é muito interessante e importante para quem é empreendedor, é a simulação de cenários. Porque a gente está fazendo planejamento, a gente não pode pensar que isso tudo vai ser flores, né? Depois que você iniciar o negócio, as vendas vão surgir de vento em popa e a empresa vai ter um faturamento máximo. Não necessariamente é isso que vai acontecer. Então, a gente precisa planejar os cenários que podem acontecer, até para a gente ter um plano A, um plano B, um plano C, para cada a opção que acontecer nesse período, né? E aí a gente precisa, por exemplo, né, ter um cenário de vendas abaixo do esperado. Então, ele faz lá uma simulação de cálculo. Caso as vendas sejam abaixo do esperado, quanto é o faturamento, quanto é a quantidade mínima de vendas que você pode ter, né, no cenário de crise econômica ou no cenário de novos concorrentes. Então, existe essa possibilidade de você calcular, né, de você simular cenários para você ter ideia de quanto vai ser seu faturamento, mesmo em situações adversas, tá? E aí, por fim, né, não exatamente, mas na parte final, né, você vai poder fazer uma avaliação estratégica do seu negócio. E aí vocês praticamente já fizeram essa avaliação, vocês já têm uma ideia, né, de como fazer uma avaliação estratégica. Para isso, vocês podem utilizar a análise SWOT, né, que ela é perfeita para avaliar os ambientes tanto interno da empresa quanto externo. E assim vocês poderem elaborar uma estratégia de crescimento dentro do ramo de vocês, tá? Aqui está colocado dentro do ramo de PET, é porque seria um exemplo, né? Você precisa analisar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Para poder ter uma ideia de como vai ser as estratégias que vocês vão utilizar. E aí vocês podem avaliar isso e criar as estratégias de vocês. E no final da etapa, né, lá no site do Sebrae, você tem a avaliação do plano de negócio, que é você, pronto, criei meu plano de negócio, avaliei tudo, e agora? O que é que eu tiro de informação importante a respeito desse plano de negócio? Não, esse negócio vai ser viável. Esse negócio é um bom investimento, tem capacidade de crescimento, tem potencial de crescimento,
vai ter visibilidade de mercado e pouca concorrência, por exemplo. Então, eu posso colocar isso como avaliação. Ou não, meu negócio vai ser um negócio de difícil início, por exemplo, porque já tem grandes concorrentes. Então, a gente pode pensar, né? E avaliar. É importante isso, porque essa é a etapa da reflexão, né? Que o empreendedor vai sentar, vai ver tudo que ele planejou e vai ver, vale a pena investir nesse negócio ou não? Então, é isso que ele vai poder verificar. Então, após todas essas definições, você vai ver se seu negócio tem a possibilidade de abrir, de se manter ativo no mercado e até de se desenvolver. E se não, você pode voltar ao seu plano de negócio e reajustar, por exemplo, alguma estratégia, principalmente lá na área de marketing, das estratégias do plano de marketing. Entendeu? E aí, para isso, a gente vai ter a nossa atividade avaliativa, que eu coloquei aqui nessa etapa, né, do nosso curso, que vai ser justamente a gente preencher esse plano de negócio do Sebrae. Então, a gente vai pensar nesse empreendimento que vocês já pensaram, tá? Que é uma empresa numa área que vocês já tenham alguma familiaridade, ou você atua, ou é a sua empresa, ou você gostaria de atuar, e você vai elaborar o seu plano de negócio através do site do Sebrae indicado. Eu coloquei lá na nossa página o link para esse plano, para esse site do Sebrae, onde vocês vão poder fazer isso, tá? E algumas coisas são importantes eu frisar aqui para vocês, tá? É importante que vocês façam um cadastro no site do Sebrae para poder ter acesso a essa ferramenta. Para fins dessa avaliação que a gente está tendo aqui, né? As etapas devem ser preenchidas até o plano operacional. Não precisa passar de plano operacional e para o plano financeiro e as demais etapas, tá? Elas não são necessárias para ser avaliadas. Você pode até completar se quiser, mas não vai ser avaliado. Vai ser avaliado do início até o plano operacional. E plano operacional vocês vão fazer, certo? Outra coisa, não se preocupem em preencher coisas que não são específicas de empresas reais, tá? Que são específicas de empresas reais já abertas. Como, por exemplo, nome de sócio, forma de tributação, ou coisas assim. Se vocês virem assim, não tem como eu preencher isso porque a empresa, eu não sei se a empresa vai ser microempresa ou vai ser limitada. Bom, claro, a empresa não existe ainda, né? Por exemplo, razão social. Eu não tenho como saber a razão social da minha empresa ainda se eu ainda não tentei registrar ela na junta comercial. Então, não tem, mas você vai criar um nome fictício para sua empresa. Isso aí tem como fazer, tá? E aí, outra coisa que eu quero pedir a vocês, que eu acho que eu já até falei, né, que no sumário executivo vocês devem colocar lá pede o nome dos sócios, mas eu quero que vocês coloquem apenas o nome de vocês, porque vai ser uma avaliação individual, então não tenha sócio nessa atividade, tá? É uma atividade individual. Então, vocês vão preencher essa atividade no site do Sebrae. Depois que vocês terminam de preencher, lá tem a opção de salvar como PDF. Aí vocês vão salvar esse PDF e anexar no local de atividade avaliativa. Agora, eu gostaria de saber, né, se ficou ainda alguma dúvida, como é que ficou. Até aqui, eu sei que é muita informação, foi muita coisa, né, que a gente falou, mas aí vocês também podem revisitar essa apresentação, já está sendo gravada, né, a qualquer momento. Ficou alguma dúvida até aqui? Para fazer esse cadastro do Sebrae, é aquele link do começo do slide, né? Isso. Mas eu também coloquei na página da gente, dessa aula, que é de plano de negócio, desse módulo de plano de negócio. Tá lá o link. Tá bem. Certo? E essa atividade é para enviar até quando? Essas atividades eu estou deixando para enviar até terça-feira. Dia 1, se eu não me engano, é terça, né? Deixa eu ver aqui. Não, quarta-feira, até quarta-feira, tá? Estou deixando essas atividades para vocês entregarem até a quarta-feira. Lembrando que segunda-feira a gente ainda tem uma aula, tá? Agora, só para vocês compreenderem melhor, eu vou apresentar para vocês o plano de negócio no site do Sebrae mesmo, para vocês terem uma noção, já se familiarizarem com o site, tá bom?
Espera aí. Uma guia. Plano de negócio Sebrae. Estão conseguindo ver? Sim. Pronto, eu vou botar aqui do início, tá? Quando você inicia, você entra lá, faz o cadastro, aí você vai clicar, utilizar a ferramenta de plano de negócio, tá? E aí ele vai entrar para vocês como é o plano de negócio. Deixa eu ver se eu consigo botar mais do início ainda. Acessar minha conta. Aí você vai, se você não for pelo link, né? Aqui, ó, tem a minha conta. Eu já fiz aqui, ó, cadastro, meu nome. Mas se você não for pelo link e você for direto pelo site do Sebrae Santa Catarina, porque é onde tem essa ferramenta, tá? Aí você vai lá em soluções. Aí tem lá ferramentas. E dentro de ferramentas você tem não só a ferramenta do Canvas, que a gente utilizou quarta-feira, tá? Como a gente também tem a ferramenta do plano de negócio, que é essa que a gente está fazendo hoje. Aí ele vai abrir aqui a ferramenta de plano de negócio, você vai dar uma olhadinha, ler aqui, e aí ele aparece esse botãozinho laranja, acessar a ferramenta. E é aí que a gente vai começar. Aí ele bota aqui, ó, bem-vindo, Bárbara. Aí bota, aqui você tem uma ferramenta para elaborar o seu plano de negócio, iniciar o seu empreendimento, tá? Aí você pode colocar aqui, iniciar um novo, e aí você vai criar um negócio. Aí a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, é colocar o nome da sua empresa. Qual vai ser o nome da minha empresa? Vou colocar aqui Bárbara Doces, uma empresa de doces, tá? Doces para festa. Eu vou começar a criar. E aí vai ter aquelas etapas que eu falei para vocês. A primeira etapa é o sumário executivo. Cada númerozinho desse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, são páginas que ele vai abrir para eu preencher. Mas são coisas fáceis, porque tudo é autoexplicativo, tá vendo? Nessa primeira página aqui, ó, de sumário executivo, aí tem aqui, ó, o que é para fazer no sumário executivo? Ele diz, para resumir as suas principais características do seu futuro empreendimento, escreva um breve relato buscando mencionar o que é o negócio, quais são os seus principais produtos, quais serão as suas principais clientes, onde vai ser localizado e o que você espera do faturamento mensal dessa empresa. E aí, esse aqui vocês vão precisar preencher, ok? Porque aqui é o resumo da sua empresa. Você já colocou o nome da empresa, agora você coloca o resumo do que é a empresa, para quem está lendo compreender. A sua empresa se trata de quê? Vende o quê? É para quem? Onde é que ela está localizada? Então, a gente tem uma ideia resumida da sua empresa. Está entendido até aqui? Assim, Qualquer dúvida, vocês podem me interromper falando, tá? Porque eu estou na página do Sebrae aqui. Aí você salva e avança. Cada etapa que você vai fazendo, você salva e avança. Mesmo que você não preencha nada e quiser passar para a próxima etapa, você salva e avança. Aí, aqui, ó, nessa parte aqui de nome do empreendedor, que é a parte que eu falei para vocês, que eu quero o nome só de vocês, tá? Aí vocês vão colocar o nome de vocês. Não precisa colocar o endereço não, mas coloca a cidade, coloca estado, tá? E se quiser colocar aqui um breve perfil, aqui a partir do perfil eu só preciso que coloque qual curso que você faz, tá? E aonde que você estuda, qual a instituição. Se é o IF de Afogados, ou outro IF, ou outra instituição fora do IF. Coloca aqui, só para eu identificar, tá? Não precisa colocar o currículo de vocês, mas só colocar essa identificação aqui nesse perfil. Tá certo? Vocês não vão colocar outro empreendedor, vão colocar só vocês. Aqui, ó, tem a opção de adicionar, tá vendo?
Se você for ter um sócio, for criar uma empresa de verdade e for ter um sócio, você poderia colocar aqui, adicionar mais alguém. Aí não é o caso, tá? Aí você salva e avança. Ainda no sumário executivo, ele pede aqui razão social, nome, fantasia, endereço, cidade, estado, telefone, e-mail. Vocês veem que isso aqui são coisas que precisaria ter para uma empresa real, né? Você só pode colocar aqui, basicamente, se a empresa não for real, é o nome fantasia, que é aquele primeiro nome que você criou lá para sua empresa, caso não seja uma empresa real. Caso ela exista, aí você vai ter a razão social, você vai ter o endereço, você vai ter mais detalhes do que é a sua empresa, tá? Aí o que não tiver, não precisa preencher. Então, vamos salvar. Aí a próxima etapa. Aqui é para descrever a missão da empresa. Essa etapa é importante porque é como a empresa vai ser identificada, tá? A missão descreve a razão de existência da sua empresa e representa um ponto de partida, pois ela identifica o seu negócio e dá rumo às suas ações. Por exemplo, né, uma empresa de alimentos pode colocar como missão servir alimentos saborosos e de alta qualidade, com rapidez e simpatia no ambiente limpo e agradável. Já é uma missão muito interessante para uma empresa de alimentos. Ou para uma locadora. No meu caso, que eu coloquei aqui uma empresa de doces, eu posso colocar oferecer doces saborosos com alta qualidade, personalizados, com sabor e beleza diferenciados. Pronto. Poderia ser a minha missão, tá? Da minha empresa de doces. E aí vocês vão vendo opções não, né? Exemplos, né? De missão para vocês poderem entender o que é que consta numa missão. Qual é a razão de ser da empresa? Isso é uma missão. E ela precisa ser curta, né? Memorável e objetiva. E, ao mesmo tempo, não ser restritiva. Por exemplo, aqui na Magazine Luiza, ela coloca ser uma empresa competitiva, inovadora, ousada, que visa sempre o bem-estar comum. Você veja que ela não é uma missão restritiva. Quando a Magazine Luiza começou, ela era uma loja de móveis e eletrodomésticos. Se ela colocasse aqui, na missão dela, ser uma empresa de móveis e eletrodomésticos só, ela não estaria pensando, né, nas outras possibilidades que hoje ela já tem. Porque a Magazine Luiza opera, por exemplo, online e vende todo tipo de produto. Mas a missão dela ainda continua sendo válida, que é oferecer bem-estar comum às pessoas de forma inovadora, competitiva e ousada. Não deixa de ser, não é isso? Então, a missão ela não precisa ser restritiva, ela pode ser abrangente, tá? Mas de uma forma que diga para que a empresa existe, tá? Aí vocês vão colocar aqui, não se preocupem tanto de ser a melhor missão do mundo, ou não travem nessa hora. Dizer, ai meu Deus, eu não estou conseguindo escrever tão bonito assim. E simplesmente deixar de escrever por causa disso. Não, escreva. Escreva o que você achar que deve ser escrito, mas escreva, tá? Não deixe de escrever a missão da empresa. É importante. Aí você vai descrever aqui seu negócio. Descrever, você já vai descrever, dizendo qual o meu, né? Aí, Bárbara Doces. É uma fabricação por encomenda de doces doces personalizados para festas, casamentos e aniversários, tá? E aí eu descrevi meu negócio. A partir da descrição desse negócio, eu consigo elaborar a missão. Oferecer doces de qualidade para o meu público, por exemplo, né? Um tipo de missão resumida. Então, eu posso descrever meu negócio e fazer a minha missão. Não deixem de fazer essa etapa. Aqui embaixo, ele tem mais uns campos que vocês quiserem colocar uma propaganda com slogan, aí vocês podem colocar, por exemplo, Bárbara Doces. Uma doçura bárbara. Colocar aqui como slogan, por exemplo, né? Então, eu posso colocar aqui, mas essa parte aqui nem sempre a gente vai precisar colocar. Eu vou querer que vocês coloquem realmente a descrição do negócio e a missão, tá? Próxima etapa. Aí você vai marcar aqui qual é o seu tipo de negócio, indústria, comércio, serviços. O meu é de serviço.
porque eu vou fazer doces personalizados, embora eu venda, mas ele é um tipo de serviço, porque é uma personalização de doces, tá? Então, eu vou colocar aqui como serviço, só marcar. Você salva e avança. Uma empresa individual, sociedade limitada ou sociedade limitada unipessoal. E eu não sei o que é isso, mas aqui já explica tudo, tá? Eu escolheria, por exemplo, fazer uma microempresa individual. Mas aí você vai marcar, só por marcar, que não tem resposta errada, tá? E aí opta pelo Simples Nacional, aí ele já explica aqui o que é o Simples Nacional. Esse imposto, né, forma de recolhimento de imposto simplificada. Aí você já opta por sim. Geralmente ele é bom para pequenas e microempresas optarem, porque facilita a arrecadação, tá? Principalmente quando a empresa já é formalizada. Aí você vai colocar aqui, se tivesse, né, mas aí no caso de vocês não vai precisar colocar isso no sumário executivo, que é a questão do valor investido. Vocês não vão colocar isso, tá? E aí pronto, acaba essa parte de sumário executivo. E aí vocês vão para a próxima etapa, que a próxima etapa é a análise de mercado, que é aquilo que vocês já fizeram na primeira aula. A análise de mercado, vocês vão colocar aqui, por exemplo, para começo de conversa, quem é seu público-alvo. Aí vai botar aqui a descrição do seu perfil de cliente, qual o comportamento desse cliente e onde esse cliente está localizado. Tá vendo? Isso aqui vocês já fizeram, vocês já têm como preencher. Aí o próximo é a gente colocar o nosso mercado concorrente. Quais são as empresas que concorrem com o nosso negócio? Então a gente vai identificar pelo menos duas, né? Uma ou duas, e colocar aqui o nome da empresa, os pontos fortes e os pontos fracos dessas empresas. O nome da empresa, ponto forte e pontos fracos, tá vendo? De forma bem simplificada. Você poderia colocar várias aqui, ó. E se ainda faltasse espaço, você ainda poderia adicionar. Pode colocar também alguma observação de melhoria. Caso você observe que algum ponto forte ou fraco da sua concorrência que você poderia, por exemplo, copiar algum ponto forte, ou então suprir algum ponto fraco. Aí você coloca aqui como observação, tá? Ou diferencial que a sua empresa poderia ter em relação a essa concorrência. Você já coloca a observação aqui. Aí, a análise de mercado, você também tem os fornecedores. Você colocaria quais os principais fornecedores, os produtos fornecidos, os pontos fortes e os pontos fracos. Coisa que vocês já fizeram também, tá? E aí, a próxima etapa seria o plano de marketing. Então, vamos para a próxima etapa. Finalizei essa etapa, sim. Vou para a próxima, que é o plano de marketing. O plano de marketing que vocês viram com o professor Wagner. Aqui, a primeira coisa que vocês têm que fazer no plano de marketing é dizer quais são os produtos que você tem. Por exemplo, eu colocaria aqui, ó, meus tipos de doces que eu vendo. Eu vendo doces, tal, tal, a lista dos doces. Aí aqui eu posso observar, assim, como é esse doce e o preço, como é a descrição desse doce, tá? Por exemplo, eu vou dizer aqui, eu vendo bem casado. É bem casado, é doce de chocolate branco com chocolate preto. Simples. Aí posso colocar aqui. E aí eu escrevo qual é o produto, escrevo como é que ele é, a discriminação desse produto, tá? Você coloca pelo menos uns 2 ou 3, dependendo da sua empresa, porque tem empresa que existe com um produto só, tá? Mas aí coloca aqui qual é o produto que você oferece e a explicação de como é esse produto, que é a observação. Outra coisa que a gente tem que definir é como é que vai fazer a propaganda. Eu vou dizer, não, eu preciso colocar no Instagram postagens diárias, na internet, todos os dias. Quem vai fazer isso sou eu mesma e eu vou fazer gratuito, não vou pagar. Ou então eu vou fazer impulsionado, eu boto aqui o valor de quanto vai ser o impulsionado. Ou então, não, eu não quero fazer propaganda só pela internet, eu vou colocar também um carro de som. Eu vou botar aqui carro de som. Como? Carro de som que passa na minha cidade. Onde? Afogados da Engazeira. Quando? O carro de som passa
de terça a sexta-feira. Quem? Quem vai ser responsável por comprar isso, por definir isso? Eu vou botar eu como empreendedora, porque eu que vou contratar, tá? Aí qual o custo do carro de som? Eu vou botar aqui, sei lá, R$ 30 por dia, não sei, não tenho ideia quanto é. E aí você vai colocando, tá? Avançar. E aí você vai botar aqui formas de comercialização ou de distribuição. Se você tem um negócio que é físico, você vai ter a comercialização presencial. Você vai descrever aqui, ó. As vendas serão feitas de forma presencial. No meu caso, que eu coloquei aqui uma loja de doces fictícia. As vendas serão feitas por encomenda. O cliente vai entrar em contato com a empresa através das redes sociais e WhatsApp e fazer sua encomenda. Certo? Aí eu posso colocar aqui como é que eu vou distribuir e comercializar esse meu produto, tá bom? Tá dando para acompanhar aí. Estão vendo que o site ele é bem autoexplicativo. Sim, sim. Então, tem coisas que são muito detalhadas, mas ele é bem autoexplicativo mesmo. Dá trabalho. Não pensem porque é autoexplicativo que ele é facinho, rapidinho de fazer. Não, dá um trabalhinho. Não vou dizer que não dá, mas também tem essas facilidades, né? De já explicar, de já orientar, tá? Aí você avança aqui. E por último, do plano de marketing, você vai colocar aqui a questão da localização, onde é que a sua empresa vai funcionar. Se ela vai ser física, se vai ser pela internet, se vai ser os dois, e você vai colocar observações aqui, se tiver alguma observação a fazer. Certo? Plano de marketing cumprido. A gente já fez. Vocês já fizeram, já tem uma ideia de fazer o plano de marketing lá com o professor Wagner. Pelo menos o básico do plano de marketing você já tem uma ideia, tá? Além disso, vocês também têm ideia de marketing digital. Caso vocês queiram detalhar alguma coisa da empresa de vocês aí relacionada ao digital, pode colocar também nessa parte do plano de marketing. E aí, o plano operacional. O plano operacional é o que a gente viu hoje. A gente vai colocar o layout da empresa, como é que a gente vai processar esses produtos, como é que vai ser o fluxo de operações. E aí a gente vai colocar agora no plano operacional. E vejam como ele é autoexplicativo e fácil também. Ó. O layout, não necessariamente vocês vão ter que colocar um anexo assim, feito esse aqui, com a planta baixa, não precisa. Mas vocês podem descrever aqui como seria o layout da empresa, tá? Não necessariamente colocar uma planta baixa assim, não. Mas é bom vocês verem que existe isso e que tem aqui, porque lembra vocês, quando vocês estiverem na empresa de vocês, criando a empresa de vocês, é importante vocês manterem um documento desse feito, uma planta baixa com a estrutura de como é que vai ser a empresa, tá? Outra coisa do plano operacional que a gente já viu seria em relação ao arranjo físico. E a gente vê a questão da capacidade de produção. Qual a capacidade de comercialização com essa estrutura que eu tenho, física? E aí vocês vão ter uma ideia, mais ou menos, de capacidade de produção, que também não é tão exata assim, porque também, se for um negócio fictício, você não tem tanta a noção de tempo e de produção, né? Mas um negócio que já opera, você tem uma ideia, né? Aí você pensa, qual será o volume inicial de comercialização? Quanto eu tenho disponibilidade para vender? Na minha lojinha de doces, eu poderia dizer capacidade de produzir até 1.000 doces encomendados por dia. Aí eu teria a ideia de que atendendo até 1.000 docinhos, eu poderia atender, digamos, até 10 clientes que pedissem 100 doces. Eu posso colocar isso aqui, tá? E aí, no plano operacional, eu vou ter também as atividades de quem faz o quê. Eu vou botar aqui, ó, na minha empresa de doces, né?
Quem compra o material? Digamos que seja uma empresa familiar, meu esposo compra o material. Eu vou botar aqui, que atividade? Compra de materiais. E aqui, confecção dos doces. Aqui, entrega. Se fosse uma empresa familiar, eu E colocaria. como for uma empresa que só tem você para tudo? Aí você e você. Mas você coloca de atividade por atividade, tá? Tá bom. Aí você coloca, por exemplo, atividade, compra de materiais. Onde? Vou botar no mercado. Método, vai presencial. Ou então poderia comprar online. Quando? Toda semana. Quem seria responsável? Vou botar aqui o esposo. Vou botar aqui confecção dos doces. Aí eu botaria aqui a atividade, né? Confecção dos doces. Onde? Em casa. Método. Bom, confecção manual, né? Não seria por máquina, confecção manual. Quando? Por pedido. Quem seria responsável? Eu, Bárbara. Entrega. Aí eu poderia pedir a meu pai para entregar. Aí poderia fazer qual a atividade? Entrega dos doces, local, onde o cliente pedir, da empresa para o local do cliente. Método, carro por carro. Quando? De acordo com os pedidos. Quem seria o responsável? Meu pai, por exemplo. Ou então poderia ser tudo eu aqui. Mas aí é importante eu descrever quais são as atividades, que isso aqui é como se fosse um fluxograma, tá vendo? Sendo que ele é um fluxograma mais detalhado. O fluxograma ia ter só aqui, ó, as atividades. Mas aí eu detalho aqui onde, como, quando e quem é responsável, porque vai facilitar a minha vida como empreendedor. Entendeu? Ficou fácil de entender? Mesmo que você seja um empreendedor individual. Foi Larissa ou foi Laís que perguntou? E aí, do plano operacional, você tem também, né, a questão das funções. Funções a serem ocupadas. Eu posso, se a empresa tiver distinção, né, a gente pode colocar aqui funções: gerente de compras, gerente de produção, gerente de logística na minha empresa. Aí, qual o trabalho a ser executado? Compras, confecção de doces, entregas. Número de pessoas necessárias, vou botar um aqui. Qualificação desejada, não especificada no meu caso. Só a produção de doce, que teria até um curso de doces, por exemplo. E para entrega, carteira de motorista. Tipo de colaborador. Aí eu vou colocar aí como sendo, pode ser sócios, pode ser funcionários, pode ser terceirizados. Aí você vai distinguir aí como seriam os seus colaboradores para essas funções que você vai precisar, tá? Eu poderia aqui, ó, na minha loja de doces, por exemplo, a parte de entrega. Eu não colocar meu pai para entregar, não. Vou entregar pelo iFood, entregar pelo aplicativo. Aí eu coloco aqui, entrega, tipo de colaborador, aplicativo externo, certo? Colaborador externo, aplicativo. E aí a parte que a gente vai chegar, né? Terminamos o plano operacional. Essa parte que a gente vai chegar, só vou mostrar para vocês, mas vocês não vão precisar fazer, que é o plano financeiro em diante. Plano financeiro, você vai ter o investimento inicial, ó, aqui está vendo o investimento, a quantidade, o valor unitário, o valor final. É tudo que vocês vão gastar com os bens, tá? Aí vocês não vão ter como fazer isso se a empresa for fictícia. E mesmo que a empresa seja real, vocês podem não querer expor isso, porque a parte financeira da empresa geralmente é algo que fica só internamente, né? Com o dono, no máximo, se abre quando você precisa solicitar um financiamento. Então, mesmo que a empresa seja sua, a ideia é que não faça esse plano financeiro para entregar para mim, tá? Se você quiser, você pode fazer para ficar para você, mas não para entregar. Aí, ó, ele já calcula muita coisa, tá? A questão do preço do produto, vocês já tiveram lá uma ideia, então ele vai fazer um cálculo de estimativa de faturamento. Aí vai ver questão de custos, tá vendo?
Tem a questão dos impostos, qual o imposto que vai pagar. Então, não tem nem como fazer assim, de uma empresa que não é. Muitas vezes, as empresas vão precisar até de ajuda de contador para poder fazer essa parte de impostos, tá? E não é, nem sempre é tão simples assim. É só passando aqui para vocês verem que existe, tá? Aí tem aqui a questão dos custos variáveis, custo de comercialização e custo de materiais ou mercadorias vendidas. Esses custos ajudam você a calcular quanto é que vai ser o faturamento. Porque você já não disse lá qual vai ser o preço, então você tendo uma ideia de custo, aí você vai ter uma ideia de lucratividade. Aí outra etapa seria o quê? Custo de mão de obra, esse 7. Tá demorando a carregar, acho que a internet ficou ruim aqui. Vocês ainda estão me ouvindo? Sim. Tá, né? Sim. Aí tá na página mesmo que tá lenta, a página do Sebrae. Até, ó, questão de depreciação, eles calculam aqui. Teria como calcular. Então, é muito detalhe financeiro que não faz parte, assim, de uma atividade muito teórica, assim, feito o que a gente está fazendo. Aí eu vou sair dessa etapa aqui, ó, porque não tem como, tá? Sair dessa etapa, custo financeiro, e vou mostrar para vocês também depois, né? Que tem a construção de cenários. Na construção de cenários, você pensa em cenários pessimistas. Qual seria, por exemplo, a receita bruta, os custos variáveis, por exemplo, quem vende pão, né? Um cenário de crise que sabe que a farinha de trigo aumenta, coloca aqui essa estimativa, né, de cálculo, para saber que no cenário ruim, quanto ela ainda pode obter de lucratividade, mesmo no cenário ruim. Tá vendo? Aí tem as probabilidades aqui, cenário provável, cenário pessimista, cenário otimista. Então, você tem uma ideia de receita, de mercadorias, de impostos, tá? Mas isso aqui é muito específico para calcular. Esses cenários também dependem de lá do plano financeiro, então não tem como fazer. E avançando aqui, a gente tem a avaliação estratégica, que vocês não vão fazer, mas vocês, basicamente, se olharem aqui essas perguntas, vocês vão ver que é como se você estivesse construindo a análise SWOT do seu empreendimento, nesse avaliação estratégica. E aí é só descrever aqui a análise SWOT do seu empreendimento. Mas vocês não precisam fazer essa etapa também não, tá? Vocês já preencheram lá a avaliação, a análise SWOT lá da atividade de vocês. E seria isso nessa parte aqui, de análise estratégica, de avaliação estratégica, tá? Mas não precisaria. E por último, é você dizer se vale a pena ou não, né, com as considerações finais, você pensar, depois que pensou, calculou tudo, você fazer aqui suas considerações finais. Avaliando, eu vejo que eu vou investir tanto, vou ter uma probabilidade de lucro de tantos por cento, com retorno provável em tantos meses, então vai valer a pena investir nesse negócio, tá? E aí, a partir do momento que você conclui isso, você pode imprimir. Só que mesmo sem você concluir, você pode ir aqui, ó, chegou nessa página final, parabéns, você concluiu. E aí você pode finalizar e voltar ao menu ou baixar o PDF. E eu vou querer isso aqui de vocês, ó, baixar o PDF. Aí com tudo que vocês preencheram, vai ficar baixado no PDF de vocês. Ele abre, ele faz um PDFzinho com a estruturazinha de um documento. Olha aqui como fica a cara do plano de negócio de vocês, tá? Plano de negócio, modelo de desenvolvimento para planos de negócio.
Tá vendo? É assim que a gente vai visualizar o plano de negócio de vocês. Professora, aqui na minha tela não mudou, não. Ah, é porque... Deixa eu mudar aqui, então. Opa, aqui. Vou parar a apresentação, vou mudar o PDF aqui. Peraí. É uma guia do plano de negócio aqui. O PDF vai ficar com essa cara aqui, ó. PDF de vocês. Sumário executivo. Ele vai resumir tudo que vocês preencheram. O meu tá todo sem preencher, tá só o esqueleto, porque eu não preenchi nada, né? Essa parte financeira de vocês vai ficar assim em branco também, porque vocês não vão fazer em diante. Mas essas primeiras etapas aqui, ele vai ficar preenchido, que é o que vocês vão preencher, tá? Resumo das características do negócio, dados do empreendedor, dados do empreendimento, missão da empresa, tudo isso daqui vai estar descrito no de vocês, tá? Estão conseguindo visualizar, né? Sim. Pronto. Aí é esse PDF, depois de preenchido, que vocês vão mandar para mim como atividade dessa etapa final, tá? E aí a nossa próxima aula vai ser a aula sobre Cloud Computing, que é armazenamento em nuvem, e ERP, que são os softwares que podem ajudar no gerenciamento das atividades da empresa, tá? E aí a gente completa o nosso curso de ferramentas de gestão a partir da semana que vem. Tranquilo até aqui, tudo bem com vocês? Estão conseguindo executar as atividades, tudo bem? Tudo certo. Pronto, então é basicamente isso, tá, gente? Aí eu já coloquei lá no nosso Classroom, né, no Classroom do IDV, essa atividade que é para vocês postarem. Tem o material da aula de hoje e eu devo colocar a gravação logo mais. E é isso. Mais alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Não, Não, é isso mesmo? Pronto, então a gente encerra aqui a aula de hoje, tá? E aí vocês vão ter o restante do tempo da aula de hoje para elaboração da atividade, tá bom? tá bem. Tá bom, então. Até mais. Boa tarde para vocês. Boa tarde.